Fala galera, professor Lincoln Ribeiro com um vídeo especial, o vídeo que vai acabar com suas dificuldades de gráfico de movimento retilíneo uniforme, ou MU ou MRU, como é chamado. Então, se você tem dificuldade com gráficos de MRU, esse vídeo foi feito para você. Fica com a gente até o final, que até o final desse vídeo, com certeza, você vai ter acabado com sua dificuldade em gráficos de MRU e MRUV, beleza? Então, se você gostar de fato, se inscreve no canal, comenta no nosso vídeo, ativa o sininho e, sem mais delongas, solta a vinheta. Bom, vamos que vamos, olha só. Deixa eu diminuir aqui pra gente ir pra nossa tela. Bom, aprenda gráficos de MRU, movimento retilíneo uniforme, de uma vez por todas. Primeira coisa que você precisa ter em mente, você que já estudou o MRU, você já sabe os gráficos, só não sabe que sabe, mas eu vou te contar. Caso você ainda não estudou, para você entender isso aqui, é interessante que você vá lá na playlist do canal de movimento retilíneo uniforme e assista todos os vídeos lá para você entender o que é o movimento retilíneo uniforme. Se você já fez essa etapa, vem para cá, vou botar o card dessa playlist em algum lugar, ou pelo menos do primeiro vídeo em algum lugar, ou aqui na descrição, beleza? E aí, o que vai acontecer? Se você já viu, vamos que vamos. Primeiro, para você saber montar os gráficos, você tem que saber as características do MRU, movimento retilíneo uniforme. E a primeira característica importante é que o movimento retilíneo uniforme ele possui velocidade constante. Ou seja, todo corpo que desenvolve um movimento retilíneo uniforme, ele tem a velocidade constante. O que isso quer dizer, Lincoln? Que a velocidade ela não muda. Então, Lincoln, como que eu identifico que a questão está abordando sobre o movimento retilíneo uniforme? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a velocidade. Se a velocidade não se altera, eu posso dizer que temos um MRU. Show de bola? Identificou que é um MRU por conta da velocidade não se alterar? Parte para a função horária. Teremos essa função horária, que é S igual a S0 mais V vezes T. Equação do sorvete. Posição final, que é igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Tudo bem? Quem são as constantes nessa equação? A posição inicial, por exemplo. Se ele começa da posição 10, vai ser posição 10 inicial para sempre. Se ele começa na posição 5, a posição inicial é 5 e não muda. E a velocidade, né? Que é a característica principal do MRU. Ela é constante, ela só tem um valor. O que vai variar, então? Somente a posição final e o tempo. Ou seja, através de cada tempo, eu vou ter uma posição do meu móvel. Cada tempo vai nos sinalizar uma posição. Então, as variáveis são S e T. Show de bola? Agora, se eu te pergunto, que função é essa? É uma função, né? Função horária, depende do tempo, da posição. Que função é essa? Isso é uma função do primeiro grau, é uma função do segundo grau, uma função trigonométrica, logarítmica ou exponencial. Lincoln não tem nada elevado a nada, então não tem seno, cosseno, tangente, então isso é uma função do primeiro grau, né? Como é que nós chamamos função do primeiro grau? É uma função afim, correto? É uma função afim. Porque é uma função do primeiro grau, isso é importante. Sorvete. Show? Outra coisa importante. O movimento pode ser progressivo. Como que eu sei se ele é progressivo? Eu pergunto se o móvel está indo contra a trajetória ou se ele está indo a favor da trajetória. Se ele vai a favor da trajetória, progressivo. Então, a velocidade dele, a gente vai associar ela a um sinal positivo. A gente vai associar a ela um sinal positivo, que é velocidade maior que zero. Mas, se ele for contra a trajetória, nós vamos chamá-lo de retrógrado e vamos dizer que a velocidade tem um sinal negativo. Lincoln, é fácil? Assim é. Então, se a velocidade ela é positiva, tem um sinal de mais na frente, é porque ele é progressivo, está indo a favor da trajetória. Agora, se ele está indo contra a trajetória, retrógrado. Lincoln, isso tudo eu já sabia, porque eu já vi lá na sua playlist de MRU, não é? E essas informações, vem comigo, galera. Essas informações serão as informações que nos ajudarão a construir os gráficos de MRU. Mentira, Lincoln, tô boladão. Isso é mentira. É verdade. Vamos lá, o que é um gráfico? Na matemática, para ter gráfico, a gente tem dois eixos, o vertical e o horizontal.
Na matemática, o vertical chamamos de y e o horizontal chamamos de x. Aqui na física, ao invés de chamar de y e x, a gente vai dar nome de variáveis, não é? Show de bola. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, velocidade x tempo, eu ligo velocidade em função do tempo. É o famoso gráfico v em função de t. Ou seja, o que eu vou fazer? Ao invés de botar y, eu vou colocar v aqui, ó. O eixo vertical descreve a velocidade. Normalmente os gráficos vêm entre parênteses aqui a unidade de medida. Vou botar metros por segundo, tá? Poderia ser quilômetros por hora? Sim, poderia. E o horizontal é quem? É o tempo. Aqui eu colocarei em segundos. Primeira dica aí para você é a seguinte, galera. O que esse gráfico está descrevendo? Eixo vertical velocidade e o eixo horizontal tempo. Então esse gráfico ele está descrevendo a velocidade à medida que o tempo passa. A velocidade à medida que o tempo passa. Só que qual é a característica principal do MRU? A velocidade ela é o quê? Constante. Como é que eu descreveria aqui uma velocidade que não muda nunca? Uma velocidade que não muda nunca seria uma reta paralela ao eixo do tempo. Por exemplo, se eu digo que essa velocidade aqui, ela corresponde a 20 metros por segundo, no tempo 0 qual é a velocidade? 20 metros por segundo. No tempo 1 quanto que é? 20 metros por segundo. No tempo 2, 20 metros por segundo. No tempo 3, em todos os tempos serão o quê? 20 metros por segundo. Mostrando assim que a velocidade é constante. E essa velocidade é positiva. Se ela é positiva, o móvel está indo a favor da trajetória, então ele desenvolve um movimento progressivo. Lincoln, como é que eu representaria um movimento retrógrado contra a trajetória só que constante? Seria uma reta paralela ao eixo tempo, só que aqui na parte negativa. Por exemplo, se a velocidade aqui fosse menos 20, seria menos 20 o tempo todo, só que ao invés dele estar indo positivo, como a velocidade é negativa, ele estaria indo negativo, contra a trajetória. Então aqui eu descrevo o movimento retrógrado. Poxa, Lincoln, acho que eu estou entendendo, hein? O negócio está acontecendo. É, show de bola. O segundo gráfico é esse aqui, ó, posição x tempo, o famoso posição ou espaço pelo tempo. O que a gente vai fazer? Bom, gente, espaço pelo tempo, ao invés de chamar de y e x, eu vou chamar o gráfico aqui, ó, eixo vertical, espaço, aí eu coloco unidade de medida, metros, e eixo horizontal, tempo, coloco aqui em segundos. Esse aqui também, ó, espaço, metros, e tempo em segundos. Lincoln, o que esses gráficos estão descrevendo? O espaço, ou seja, a posição, o marco que o móvel está à medida que o tempo vai passando. E qual equação do MRU descreve isso? É só olhar para uma equação que tem a primeira letra e a última sejam os eixos. Sorvete. E sorvete é uma equação do primeiro grau. Como é que se comporta uma equação do primeiro grau graficamente? Ela pode ser uma crescente ou ela pode ser uma decrescente. Quem é que determina se ela é crescente ou decrescente, Lincoln? A velocidade. Se a velocidade ela for positiva, ou seja, progressivo, é maior que zero, ou seja, é crescente. Se a velocidade for negativa, ou seja, retrógrado, indo contra, menor que zero, então é decrescente. Olha só, esse ponto aqui é o espaço inicial, e aqui também. Você consegue perceber por esse gráfico 1 aqui, que posição no tempo 0 a posição é essa. No tempo 1 a posição aumentou. No tempo 2 a posição ficou maior ainda. No tempo 3 a posição ficou maior ainda. Ou seja, está indo a favor da trajetória. Agora olha aqui, que é a posição inicial. No tempo 0 a posição é essa. No tempo 1 a posição diminuiu. No tempo 2 a posição diminuiu. No tempo 3 diminuiu. Ou seja, ele está indo contra a trajetória. Ah, Nico, acho que eu estou começando a captar. É a posição em função do tempo, não é? É isso aí. Show de bola. E aí eu tenho um bizu importante para você, tá? Se eu tiver aqui um gráfico posição em função do tempo, por exemplo, esse aqui, posição em função do tempo, cresce ou decresce? Cresce. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que a velocidade ela é maior que zero, ou seja, ele é progressivo.
excessivo. Aí eu te conto uma coisinha, tá? Você está vendo que essa reta do gráfico, ela formará um ângulozinho aqui, ó. Um ângulozinho aqui. Esse ângulozinho eu vou chamar de θ, tá? E aí eu não vou te mostrar uma coisa, ó. A tangente desse ângulo θ, ela é igual à velocidade desse móvel descrito aqui. A tangente desse ângulo θ, ela é igual à velocidade desse móvel. Mentira, Lincoln. Verdade. Você quer ver? Olha só. Você concorda comigo que tem um triângulo retângulo? E você concorda comigo que esse cateto aqui seria... Aqui a gente sabe que é o espaço inicial. E se eu estou analisando até aqui, espaço final. Então essa distância aqui é o ΔS. E aqui, ó, daqui para cá é o tempo final menos o tempo inicial. Então aqui seria o nosso ΔT. E aí um pouquinho de trigonometria. A tangente do ângulo θ, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é ΔS, a θ, e o cateto adjacente é quem? É o ΔT. ΔS sobre ΔT, nós sabemos, sem fazer muito esforço, que isso nos dará a velocidade. Por isso que a tangente daquele ângulo é igual à velocidade do corpo, que é constante, beleza? Deixa eu sumir aqui para você dar aquela printada e a gente fazer uma questãozinha para entender isso aí, beleza? Então deixa eu sumir aqui. Show de bola! Estou apagando aqui a nossa tela para a gente fazer uma questãozinha aí, beleza? Então vamos fazer uma questãozinha para entender aqui. Não é essa aqui não. Deixa eu pegar a nossa questão. Vamos que vamos, nossa questãozinha aqui, ó. Na tela. Ela ficou um pouco maior, né? Deixa eu tentar diminuí-la. Vocês não estão pegando toda não. Calma aí que agora vai. Agora vai. Bom, se liga na nossa questãozinha. A nossa questãozinha, ela diz o seguinte: considere o gráfico a seguir, que representa o movimento de uma partícula, e marque a alternativa correta. Tem o gráfico e a alternativa correta. Antes de marcar, eu vou analisar o gráfico todo. Primeira coisa que eu faço no gráfico, eu vejo o que é o eixo horizontal e o que é o eixo vertical. O eixo horizontal é o espaço e o eixo vertical é o tempo. Então aqui é o espaço em função do tempo. Ah, é, Lincoln? É o espaço em função do tempo. E está decrescente, não está decrescente? É uma reta decrescente. Se é espaço em função do tempo e é decrescente, quando é decrescente está indo contra a trajetória. Eu posso dizer que é um movimento retrógrado. Beleza, beleza, beleza. Olha a posição inicial. No tempo 0, a posição inicial é 15. No tempo 1, a posição inicial é 13. No tempo 2, a posição inicial é 11. Ou seja, o móvel que eu vou desenhar aqui, vou mostrar o gráfico através de um desenho, o nosso móvelzinho aqui, ó. O que está acontecendo com ele? Ele, na verdade, nem seria assim, né? Na verdade, seria assim. Como ele está indo contra, seria isso aqui. O nosso móvel no tempo 0 está na posição 15. E ele está indo contra a trajetória. Tanto que aqui, ó, no tempo
tempo, sei lá, pegar esse aqui, ó, tempo 6 segundos, ele está na posição 3. Então aqui, ó, no tempo 0, ele está na posição 15. E naquele outro tempo que a gente pegou, que era o tempo que 6 segundos, ele está na posição 3. Ou seja, ele é retrógrado, vai contra a trajetória. Bom, gente, vamos calcular algumas coisas. Por exemplo, qual seria a posição inicial desse móvel? Posição inicial no tempo 0. Então, a posição inicial dele seria 15 metros. Posição 15. Qual seria a velocidade dele? Gente, posso pegar qualquer ponto. Por exemplo, aqui, isso que eu fiz. Para calcular a velocidade, ficaria a velocidade é igual a ΔS sobre quem? Sobre ΔT. Então, velocidade seria ΔS. Do 15 para o 3, final menos inicial, isso aqui dá menos 12. Sobre o tempo, passar o 6, logo a nossa velocidade seria o quê? Menos 2 metros por segundo. Ah, Lincoln, que legal! 2 metros por segundo, não é? É negativo, por quê? Porque ele está indo contra a trajetória, ele é retrógrado. Show de bola! Show de bola, show de bola. Então vamos ver as afirmativas agora. O movimento é progressivo. Errado. O movimento é retrógrado, porque ele está indo contra a trajetória. O movimento é retrógrado e com velocidade módulo 2 metros por segundo. Módulo é porque é só o valor, tá? Então, de fato, é 2 metros por segundo. Ele não perguntou aqui, né? Se é menos ou mais, né? Ele é... Aqui, perdão. O movimento é retrógrado e a velocidade, o módulo, o valor é 2. Então, a opção correta seria a opção de letra B, de Botafogo aí, de cara, né? Mas vamos negar as outras. O movimento desse corpo apresenta velocidade variável. Não. A velocidade é constante. A cada 1 segundo, ele vai diminuir 2 metros em sua posição. O movimento do corpo inicia na posição 7,5. Não. A posição que ele inicia é no 15, né? No tempo 0, ele está na posição 15. E por último, o móvel não passa pela origem. Passar pela origem é passar pelo ponto 0, não é? A origem do movimento é o ponto 0. Olha aqui, ó. No tempo 8 segundos, ele está onde? No marco 0. Então, ele passa pela origem. Então, a opção correta, de fato, seria a opção de letra B de Botafogo. Belezinha, belezinha, belezinha? Então, galera, agora sim você safou. Pode fazer questão de MRU que você não vai perder de jeito nenhum questão de gráficos de MRU. Isso aqui tá mole pra você, moleza, beleza? Então, continua acompanhando o canal, não esquece de se inscrever, de dar like, de ativar o sininho, de nos compartilhar, de estar junto com a gente, mandar superchat, de ver as lives, de estar no Instagram, de subir lá o grupo do Telegram e estar com a gente aí que tem muita coisa aí legal, tá? Beleza? Então, gente, estamos juntos, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima.